Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui de um tema que é essencial para a segurança elétrica, que é o cálculo da energia incidente. Agora temos a nossa norma brasileira, que é a NBR 17227, que ela se embasa na I3E 1584, que vem sendo utilizada aí pelo menos desde 2002 como referência para o cálculo da energia incidente. Mas a temática desse nosso encontro aqui, eu vou tentar deixar muito explícito e didático o relacionamento dos níveis de energia incidente, especificamente com respeito aos ajustes das instantâneas. Tá? E a gente vai mostrar como esse conceito ele se conecta na prática. Não é tão simples quanto a gente vai demonstrar aqui. Engenheiros de proteção sabem dos inúmeros fatores que a gente tem com relação a definições dessas proteções, mas eu gostaria de deixar aqui muito explícito o efeito prático que a gente tem quando a gente atua indevidamente nas proteções instantâneas. A gente contou com a ajuda de alguns colegas com simulações em softwares, no caso foi utilizado o ETAP, porque de 2002 a 2018 os modelos evoluíram muito. Então hoje é impraticável a gente conceber cálculo através de planilha. A gente ainda utiliza isso em situações muito simples, mas para nível industrial, a gente tem que conceber em modelos de simulação, tá ok? Então, nos próximos tópicos aí, a gente vai pontuando todas as nossas ressalvas para essa apresentação didática. Isso posto, vamos à nossa apresentação aqui dos efeitos da proteção instantânea no nível de energia incidente. A gente iniciará pelos conceitos das zonas de risco elétrico e os limites de aproximação ao arco, que são conceitos distintos. As referências da nossa NBR 17227, referências normativas para os métodos de cálculo, os tipos de vestimenta da nossa NBR 614822, que é de 2023, um exemplo de um cálculo de energia incidente pela I3E 1584 dentro do software ETAP, que é o mesmo método de cálculo apregoado na nossa NBR 17227, os efeitos de ajustes e proteções instantâneas, né? A gente vai simular um bom ajuste e um mau ajuste para ter essa análise de sensibilidade. E um exemplo típico aí de uma indústria com topologia radial de 3 níveis com respeito às vestimentas típicas ali que a gente deveria encontrar. Pois bem, falando de zonas de trabalho NR10, a gente tem lá na nossa NR10 algumas distâncias de pontos energizados, são zonas de risco, zonas controladas e zonas livres a partir de distanciamento de pontos energizados. Esse conceito ele diz respeito ao risco de choque elétrico, tá? Tanto que se a gente tiver uma barreira, uma superfície isolante, a gente tem uma zona livre a partir dela. Quando a gente conceitua sobre arco elétrico, é um pouco diferente, porque essa barreira ela deveria ter uma resistência ao arco elétrico. A gente vai um pouquinho mais a fundo nesse conceito. Com respeito ao arco elétrico, o ponto energizado é o mesmo, só que aqui nós estamos com ele sujeito à geração de um arco elétrico, seja por um curto-circuito ou por uma falha catastrófica de um equipamento. A partir desse ponto, a gente tem uma delimitação de uma zona de risco, uma zona de controle e um limite seguro de aproximação, mas esses conceitos aqui, embora o nome parecido com os conceitos da NR10, eles não se relacionam diretamente. Eu gosto muito de uma figura da NFPA 70i, onde ela coloca aqui os limites de aproximação com respeito ao risco elétrico, né? Limite de aproximação proibida, um limite de aproximação restrito, um limite de aproximação seguro aqui, mas ele também já conceitua na mesma figura um limite de aproximação ao arco elétrico, que ele é calculado com relação à energia incidente. Então a gente sempre vai ver na temática de energia incidente andando sempre lado a lado, a I3E 1584 e a NFPA 70E. São as nossas referências principais aí desde os anos 2000 para esse tipo de tópico. Então, após um cálculo de energia incidente, a gente deveria ter os nossos conjuntos identificados com esse tipo de informação.
Então veja aqui que uma proteção contra choque elétrico, eu tenho uma zona controlada de 700 milímetros, uma zona de risco com 200 milímetros aqui, que dizem respeito exclusivamente à nossa tensão 380 volts, para o caso desse dispositivo de exemplo. Por outro lado, nosso limite de arco, que é aquele ponto onde a energia incidente está abaixo de 1,2 calorias por centímetro quadrado, ele está a 1.270 milímetros. Porquanto, se eu for trabalhar numa distância de 457 milímetros, essa distância é tida normativa, que é uma distância de ponto a torso do nosso manutentor, eu tenho uma energia de 6,2. Então, esse 6,2 ele é calculado à distância de 457. E eu vou ter um limite de aproximação segura abaixo de 1,2 calorias por centímetro quadrado, somente a 1.270 milímetros, né? Então veja que muitas vezes a zona controlada ela está dentro dos efeitos do arco. Isso é muito comum, tá? Não é uma exceção. Então, o cálculo da energia incidente, ele iniciou basicamente de uma maneira mais tracionada, mais forte lá pelos anos de 2002, com o método de Hall-Lee, onde a gente tinha equações e planilhas, era muito factível a gente fazer esse tipo de cálculo através de planilha. Os softwares ainda não eram tão disseminados nessas datas, tá? Mas os modelos evoluíram e a partir de 2018, principalmente, a gente tem fator de forma de eletrodo, a gente tem as dimensões do invólucro influenciando as condições de cálculo. Essa planilha aqui ela simula um pouco da condição da I3E 1584-2018, ela tem os fatores aqui, mas ela ignora as questões de comprimentos de cabos, então a gente vai utilizar ela só como um exemplo, né, porque ela faz um cálculo muito conservador com energias aqui que teoricamente extrapolariam ou poderiam extrapolar os níveis das nossas vestimentas. Então a gente sempre tem que levar em consideração um cálculo fiel pelo nosso modelo paramétrico. Planilha é para tirar uma dúvida, fazer um efeito de comparação, é sempre um pior caso. A nossa NBR 17227, como a gente já tinha até colocado na abertura da apresentação, ela se embasa em referências conhecidas. Então, para a definição de conjuntos de manobra em baixa tensão, NBR EC 61439. Na 60439 nós tínhamos aqueles conceitos de PTTA, TTA. Hoje a gente tem painéis conforme 61439, né, conforme design testado, né? Então, os painéis que são conforme 61439 estão contemplados dentro dos regimes da nossa NBR 17227, dentro dos regimes de cálculo. A mesma coisa para cubículos aí de média tensão. Por isso que a gente insiste muito na aquisição de equipamentos que sejam certificados em BT por aqui e em média tensão pela NBR 62271. Para o cálculo de curto-circuito, a gente ainda tem a IEC 60909, isso está dentro do software lá para o cálculo do curto-circuito trifásico. E com relação aos cálculos da energia incidente, as referências I3E 1584-2018, NFPA 70I. Para corroborar aquilo que eu comentei sobre a planilha, veja que na própria I3E 1584 de 2002, existia aqui algumas recomendações sobre software, né? Mas era um must be aqui, né? No termo em inglês aqui, então devem ser, né? Não era algo tão caracterizada a necessidade, né? Era uma recomendação. Já quando a gente vem para 2018, e ele está versando aqui sobre o modelo, ele já coloca que é necessário aí um software comercial, né, tirando um pouco a recomendação sobre outros cálculos aqui, porque é impraticável resolver a mão aqui no termo que a norma coloca. Passando agora sobre o tópico das vestimentas, o que traz a nossa NBR EC 61482? Ela vem aqui definindo algumas simbologias e ela coloca aqui um termo APC1, APC2, que seria a classe de proteção ao arco elétrico, simplesmente 2 níveis, tá? Para quem está acostumado aos riscos 1, 2, 3 e 4, que são habituais já no nosso mercado, a NBR 61482 ela vem resumir isso e de uma forma que fica até aderente
com a NBR 17227. Então, entre outras especificações de condições de teste das vestimentas, né, a vestimenta vai ter que ter uma simbologia como essa aqui, e tem uma definição para as etiquetas nessa norma, onde ela vai ter que trazer essa informação e o valor de desempenho ao arco elétrico, que é o ATPV. Voltando aos olhos, a nossa NBR 17227 de 2025, ela conceitua simplesmente dois tipos de vestimenta, e a gente vincula ao APC1, APC2 da NBR 61482. Então veja lá, de 1,2, que é o nosso limite de aproximação segura, até 12 calorias por centímetro quadrado, inclusive, né? Então o valor de 12 está dentro. A gente tem que ter uma vestimenta de proteção contra o arco elétrico, aqui nós estamos falando sobre blusas e calças, né? O protetor facial e balaclava, veja bem, a combinação disso aqui. Não é só um, não é só o outro. Balaclava com óculos não dá proteção efetiva. Protetor facial sem balaclava não vai dar proteção efetiva. Então aqui é protetor facial e balaclava, mais óculos de segurança, óculos de proteção, por conta de riscos mecânicos ali laterais que o protetor facial possa não te proteger. Luvas de couro ou resistentes, com luvas de resistência ao arco elétrico, ou luvas isolantes de borracha com protetores de couro. Obviamente porque a luva isolante por si só não tem resistência ao arco nem resistência mecânica, ela precisa de uma cobertura. E as luvas com resistência ao arco elétrico não são isolantes. Então aqui sempre tem aquela questão de qual é o tipo do trabalho envolvido. Tá? E o restante, o nosso normal, né? Calçados de couro com a biqueira composite. Quando a gente vai para o nível de energia maior do que 12, né? Aqui nós já estamos conceituando risco 3, risco 4, aí a gente vem com a questão do capuz carrasco. Importante notar que na anterior, o capuz carrasco ele era uma opção. Aqui não, aqui é uma obrigação, aqui é ele. Não temos mais protetor facial nem balaclava aqui. Aqui é capuz carrasco. E a questão de luvas segue o mesmo raciocínio anterior, obviamente com a luva isolante na categoria de tensão que nós temos que trabalhar. Então não é só a categoria de arco, é a categoria de tensão. Aqui eu contei com a ajuda de alguns colegas que têm o software, têm a licença do software ETAP para fazer um modelinho que a gente preconizou como didático aqui para essa apresentação. A gente não queria adotar ali níveis de curto-circuito infinitos ali para uma demonstração. Então, qual que é o nosso modelo? A gente adotou alguns geradores aqui grandes, um nível de curto de concessionária alto, para que eu conseguisse ter um barramento próximo dos 31,5 kA, que é um limite de fabricação de alguns cubículos mais incidentes para 13,8 kV dentro da IEC 62271-200. Tem nível de 31,5, tem nível de 40. Acima de 40 a gente passa a ter dificuldades comerciais aí, porque são construções muito específicas. Através desse barramento de 3,8, eu alimento dois transformadores, que a gente elencou aqui dois transformadores de 2,5 MVA, um para 440 volts, outro para 380 volts. Os níveis de curto-circuito desses barramentos estão aí muito próximos do nível de curto-circuito básico do transformador, porque nós omitimos os cabos aqui intencionalmente. Então aqui seria 65K, eu estou aqui com perto de 63, aqui seria 75, eu estou aqui perto de 73. E a gente omitiu esses cabos justamente nessa intenção, para a gente verificar o desempenho do ATPV em níveis extremos aqui, tá? Nos níveis limites de projeto, porque quando eu tenho um cabo, eu tenho esse efeito aqui. Se eu estou aqui com 73, esse cabo aqui ele é 35 milímetros, 50 metros, eu vou chegar lá na ponta dele, na base dos 9K. No caso de 440 volts, 7,8K. Então, a gente não gostaria de trabalhar ali em condições que não fossem aquelas ditas como pior caso para essa didática que a gente está se propondo aqui. Pois bem, diante do que a gente já colocou e de proteções aqui típicas, tá? Para esses equipamentos, a gente adotou aqui algumas curvas de proteção em alguns tempos característicos para um determinado fluxo de carga. Não estou aqui
emulando proteções com vistas à energia incidente. A gente partiu de um ajuste típico e obteve a energia incidente. Então a gente chegou que esse barramento de 13,8 kV aqui, ele está dentro aqui de um nível de energia incidente de 14,7 calorias por centímetro quadrado, que enquadra numa vestimenta APC2, que é a nossa dita risco 4 dos dias de hoje, tá ok? Voltando aqui para os nossos transformadores alimentados através daqueles cubículos, né? Nós temos aqui uma energia incidente que excede os níveis de proteção, o nível de PPE aqui, o nível TPV, né? Ele é excedido, justamente porque a proteção desse ponto é o disjuntor de média tensão montante. Ele não tem uma coordenação efetiva para cá. Por isso que a gente diz que barras de entrada de CCMs, elas devem ser trabalhadas em geral desenergizadas, porque a proteção desse ponto aqui, ela não tem boa coordenação. Ela está lá na média tensão, ela está distante aqui dos níveis que a gente poderia considerar seguros ali para trabalhar com uma vestimenta, ó, níveis aqui de 100 calorias por centímetro quadrado. Porém, logo após o disjuntor de entrada, a gente já coloca aqui um tempo corrente adequado, e aqui nós não estamos falando ainda de recursos aí para reduzir energia incidente, como detectores de arco, né? Mas simplesmente com o ajuste de uma proteção instantânea adequada, a gente reduz esses níveis aqui para a base de 5,2, 4,9 calorias por centímetro quadrado aqui no nosso barramento. E, consequentemente, naquela questão do cabo, como a gente tem uma redução do curto-circuito e as proteções elas são mais rápidas conforme a gente vai seguindo a jusante do nosso sistema, né? A gente tem energia incidentes mais irrisórias aqui ao final, mas que não dispensam ali o nosso EPI. Aqui a gente vai fazer uma simulação sobre um ajuste incorreto. Qual que é a ideia dessa apresentação aqui? É um termo muito comum na indústria a gente ouvir que proteções muito sensíveis elas provocam instabilidades e reduzem a disponibilidade do nosso processo. E isso, 80% do tempo, é uma falácia. O que provoca desarme, que afeta a estabilidade, a disponibilidade dos nossos processos, normalmente são as proteções de longo retardo. Sobrecargas, elas ocorrem aqui, em tempo longo, tá? Os nossos transitórios de partidas, eles estão aqui, eles estão enquadrados dentro de uma faixa de regime de até 2 a 3 vezes a nossa nominal de entrada de cada CCM. Então, é muito raro a gente ter CCM unitário que trabalha com uma corrente de partida de um motor 2 a 3 vezes a nominal do CCM. É muito raro. Normalmente a gente tem um fator de distribuição aqui que ele raramente ele atinge essas fases aqui. E a nossa proteção instantânea, ela é para curtos circuitos. Estamos aqui falando a base de 4 vezes, 5 vezes a nominal do conjunto, né? Então, os nossos transitórios enquadrados aqui, qualquer efeito de carga. Então, quando a nossa equipe opera aqui os ajustes S e o ajuste I, isso aqui para quem não é acostumado, né? Ele é LSI, é o longo retardo, o curto retardo e o instantâneo, tá? Normalmente, quando o pessoal não tem uma identificação correta de motivos de desarmes, pode ter relações com curto fase terra ou outros fatores ali relacionados à sobrecarga, que estariam aqui dentro do ajuste de longo retardo, eles costumam atuar aqui no S e no I. E isso daí provoca o shift dessa curva aqui para um valor além do necessário, e aí o nosso nível de corrente, o nosso nível de proteção instantânea, ele fica muito elevado desnecessariamente. Também é habitual para quem faz o estudo de seletividade deixar uma margem muito alta aqui pós o enrush do transformador. Enrush é aquela corrente que o transformador vai colocar 8 a 12 vezes a nominal de primária dele durante a energização. Então isso daqui ele dá um pico, né, de energização. Então o nosso instantâneo ele tem que estar acima do enrush sempre, mas não pode haver uma distância excessiva aqui, porque senão a gente compromete os nossos níveis de proteção.
Aqui é um exemplo típico daquelas duas curvas. Então, quando eu tenho um ajuste adequado, eu chego lá no meu CCM com uma proteção, uma energia incidente de 5,2, uma energia incidente de 5 aqui, enquadradas ali dentro do que a gente esperaria para uma vestimenta APC1. Por outro lado, o simples fato de a gente sair aqui, ó, de um instantâneo de BT de 8 para 10, eu já tirei o enquadramento da vestimenta aqui. Então veja que aqui simplesmente nós fizemos uma atuação em cima da proteção instantânea de baixa tensão, quando eu saio aqui, ó, de 8 do instantâneo e vou para 10, o restante eu mantive. E a nossa proteção de média tensão, mesma coisa, ó, de 13,5 viemos para 20 aqui, trabalhamos um pouquinho o delay, e ela vem aqui, ó, exceder o nosso nível de ATPV. Então, a energia incidente aqui de 70. Eu não tenho vestimenta para trabalhar energizado diante de um ajuste desse porte aqui. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que recusar num estudo de seletividade. Trazendo aí as nossas boas práticas de engenharia, quando a gente contrata ou quando a gente executa um estudo de seletividade, né? Então, a gente tem que contratar empresas que tenham engenheiros de proteção com experiência em equipe, que tenham referências, que trabalhem em plantas do porte da nossa planta, que trabalhem em indústria. Se a gente é indústria, trabalha em comércio. Se a gente é comércio, porque tem uma diferenciação muito forte entre os modos de trabalhos de ambas ali, tá? Então, existem especificidades para a indústria. A gente precisa se empenhar nas coletas de dados para o estudo. Isso a gente colabora com a empresa que faz o estudo de seletividade. Os comprimentos e as seções nominais dos cabos instalados fazem muita diferença no estudo. Então a gente tem que levantar isso com precisão para que o estudo tenha precisão. Devemos direcionar a filosofia do estudo. Então é importante sempre a gente citar que o objetivo ele é multivariáveis. Então a gente precisa atingir estabilidade, a gente precisa atingir seletividade, mas a gente precisa atingir energia incidente do ponto de vista que as nossas vestimentas têm desempenho. Devemos exigir a apresentação do estudo de seletividade antes da efetiva implementação. Vamos olhar as curvas, vamos olhar os níveis de energia, vamos ver se a gente tem algum problema com energia incidente, porque nem tudo é ajuste, nem tudo é simples como eu estou colocando aqui nessa apresentação. Precisamos eventualmente ter alterações no nosso sistema para que a gente consiga níveis de energia incidente seguros. Devemos verificar todos os coordenogramas, os níveis obtidos, né? Controlar a implementação e a sinalização dos conjuntos. Ora, se eu implemento de acordo com o meu estudo, eu quero que aquela sinalização que seja colocada à porta do painel seja coerente com isso. Isso aí vai trazer uma informação inequívoca para quem está trabalhando sobre a vestimenta que ele tem que trabalhar, a vestimenta que ele tem que colocar para operar determinada coluna, a manutenção dela, e também para os nossos colaboradores de segurança de trabalho, que vão estar fiscalizando essas atividades, eles têm ali uma informação inequívoca sobre a vestimenta e o modo de trabalho. Controlar a documentação e o modelo. Executar o modelo de uma instalação elétrica é uma tarefa complexa e demorada. É importante que as nossas indústrias arquivem e controlem os modelos, porque diante de modificações, você não fica sujeito a ter que modelar a indústria toda novamente. A gente tem uma evolução incremental do modelo. Então, pessoal, foi entendida a temática? Está clara ali a questão do instantâneo? Eu queria aqui deixar claro e definido que nem sempre é só isso. Teremos casos ali que a gente tem que fazer implementação de reator, a gente tem que eventualmente definir modos de operação com links separados. Nós temos eventualmente que colocar paralelo de geração através de barras de 138 kV e não de 13,8 kV, porque o nível de curto-circuito pode exceder, inclusive, projeto de determinados cubículos. Mas aqui o intuito era esse. Era a gente, didaticamente, mostrar para vocês a influência, principalmente,
do ajuste de proteção curto e do ajuste de proteção instantânea nas definições dos ATPVs. Esse é um fator que normalmente é negligenciado. As pessoas na indústria, eventualmente, diante de situações de desarmes ali que têm dificuldade de identificação, costumam atuar nessas proteções indevidamente. Então, o intuito aqui é esse, é mostrar que proteção S, proteção I, elas normalmente não têm uma relação com disponibilidade. As nossas questões de disponibilidade relacionadas às sobrecargas, elas estão nas proteções temporizadas. Elas não conversam com o que a gente está expondo para vocês aqui. Tá joia? Se você gostou do vídeo, coloque aí para seguir. A gente não tem aqui um compromisso de alimentar canal de YouTube, mas eventualmente a gente vai sempre estar trazendo alguma temática interessante e aderente do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista das nossas definições, do ponto de vista aí das evoluções normativas, e a gente traz esse tema sempre nessa aderência. Ok? Muito obrigado e até a próxima.